Fábrica, Convento e Disciplina, capítulo 3 e 4. Grupo composto por Ana Carolina, Brenda Ferreira, Frederico Melo, Miguel Santana, Pedro Ayla e Tássia Fernandes. Falando agora um pouco sobre o autor. Domingos Antônio Giroletti é um sociólogo, professor e pesquisador brasileiro, graduado e licenciado em Filosofia e em Estudos Sociais Aplicados, mestre em Ciência Política, doutor em Antropologia Social e pós-doutor em vários cursos na grande área das Ciências Sociais. Atenta-se que o mesmo já passou por diversas instituições na sua formação, entre elas a UFMG, na qual esteve presente como estudante, mas também como profissional na área de ensino. Nesse contexto, cabe ressaltar que as suas principais áreas de atuação são administração de recursos humanos, análise institucional, história regional do Brasil, sociologia industrial, antropologia das sociedades complexas e organização industrial. Após se dedicar a várias frentes de trabalho, atualmente mesmo atua como professor da Faculdade Pedro Leopoldo, na qual desenvolve projetos de pesquisa sobre estudos organizacionais, cultura e responsabilidade social. Além disso, é sócio proprietário da empresa GC Associados Limitada e apresentador do programa Interconexão Brasil do canal BH News TV, no qual aborda questões sobre estudos universitários e desafios para o desenvolvimento brasileiro. Ainda mais, cabe ressaltar que Giroletti tem uma produção bibliográfica vasta e muito importante, especialmente em pesquisas sobre a organização do trabalho, o impacto das práticas disciplinares nas relações do trabalho e a análise do processo de industrialização e suas implicações na forma de controle social. O mesmo se dedicou a estudar as relações de poder e disciplina no ambiente de trabalho, fornecendo assim estudos de muita relevância para o cenário, como poderemos ver a seguir no seminário. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala do contexto histórico do livro, ele é abordado ali em meados do século XVIII, tá? Mais a segunda metade do século XVIII, dá para se dizer assim. E em Minas Gerais, isso é muito importante, no estado de Minas Gerais. O contexto é o seguinte, houve o declínio do ouro. O ouro era exportado, ele era uma grande fonte econômica para o estado de Minas Gerais, mas ele é um recurso não renovável. Com isso ele foi se tornando escasso e declinou. Esse declínio foi, assim, gravíssimo para a economia mineira. A economia do estado de Minas Gerais ficou muito enfraquecida nesse período e ela se obrigou a se reinventar, né? Devido a esse declínio do ouro, novas formas de fonte de renda, de fonte econômica deveriam surgir e é assim que surge o café. Então a gente passa ali do final do século XVIII e entra no início do século XIX, com o café ganhando força. Mais ou menos na primeira década do século XIX, o café ele gera as primeiras entradas de indústrias brasileiras. Isso é muito coincidente, inclusive, com o período no qual a família real portuguesa vem para o Brasil, certo? Bom, a partir disso, os anos se passam, o café se fortalece, o café se torna algo mais rico, mais relevante para Minas Gerais, e mais ou menos em 1870, a gente tem um surto grande de industrialização. Então, muitas empresas vão sendo formadas, vão sendo criadas, dentre elas fábricas têxteis, para subsidiar, né, para dar suporte para todas as pessoas que tinham que trabalhar naquelas empresas, naquelas indústrias. Uma das indústrias boas de serem citadas, né, uma das relevantes indústrias, é a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. Bom, estou falando ali da década de 70 do século XIX, né, então 1870 mais ou menos. Em 1888, a escravidão é abolida, né? Então a gente tem a abolição da escravatura no Brasil, um marco muito relevante na nossa história. E é de ex-escravos, de trabalhadores rurais, de mulheres que compunham até então a base operária, que vai vir a mão de obra industrial. Então é preciso ser feita uma transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Por óbvio, né? Essa transição não foi imediata, ela não foi simples. E para além de complexas, elas foram transformadoras, de um modo geral, para a sociedade mineira naquele período. Os empresários, né, eles viam uma necessidade muito grande de um rigor muito forte às condições de trabalho, muitas regras, muita disciplina nesse processo. E ao longo do seminário, inclusive, né, da apresentação, a gente vai entender cada vez melhor como foram esses impactos, né? Isso vai ser naturalmente destrinchado e melhor explicado para vocês. Mas eu já adianto que transformou relações familiares, introduziu novas normas de trabalho e alterou padrões morais também na sociedade naquele momento, naquele período. Dá para se dizer também que esse foi o pontapé, esse foi o primeiro passo ali para o fortalecimento do capitalismo,
da economia como a gente conhece hoje, inclusive. Isso foi muito associado ao liberalismo econômico, de certa forma. Bom, então, resumidamente, o contexto histórico trazido por Giroletti é um período de transição crucial para Minas Gerais, que começa na decadência da mineração do ouro, que é o pontapé, né, que é o primeiro passo para o surgimento de uma indústria têxtil em expansão, que vem também do crescimento do café, né, do ciclo do café, da atividade econômica cafeeira. É um processo que foi marcado por desafios sociais, econômicos, culturais, que moldaram de fato a identidade coletiva da região ali do estado de Minas Gerais. Ou seja, as fábricas têm grande importância, né? Por isso analisá-las, por isso a análise detalhada das fábricas, das condições de trabalho, das dinâmicas sociais, ela nos permite compreender de forma profunda, de forma real, o impacto que teve todo o processo de industrialização na sociedade mineira do século XIX e até de séculos conseguintes também. Iniciando a discussão sobre o capítulo 3 da obra, cabe se atentar que a primeira seção do mesmo é nomeada o componente disciplinar. Trata de alguns aspectos, sendo o primeiro deles o componente disciplinar em si. A disciplina é um dos principais mecanismos usados para exercer poder e controle sobre os trabalhadores, não se limitando a regras, mas abrangindo toda a organização do espaço, tempo e ações dentro do ambiente de trabalho. Foucault é uma referência importante nesse ponto, pois ele argumenta que a disciplina age diretamente sobre o corpo, moldando para ser dócil e útil para o trabalho. O segundo ponto seria a diferença sobre disciplina e ideologia. A disciplina está diretamente ligada ao controle físico do corpo, seja pelo espaço, pelo tempo ou pelas ações do trabalhador. Já a ideologia está mais relacionada à construção de uma mentalidade, a forma como os trabalhadores internalizam valores, crenças e ideias que reforçam a ordem estabelecida. Sendo assim, o equilíbrio entre a disciplina e a ideologia é fundamental para garantir que o trabalhador se comporte de maneira eficiente, mas também aceite as normas como legítimas. Outro ponto é os dois objetos da disciplina para Foucault, sendo o macrosocietal, que diz respeito à formação de uma sociedade disciplinar e à hegemonia da burguesia, e o microsocietal, que se refere à atuação nas fábricas e à conformação de normas e valores. Ainda assim, para Paul Lansas, a disciplina é um mecanismo exterior e difuso na fábrica. Não está restrita apenas aos líderes ou diretores, mas espalha por toda a organização. E para Marx, a disciplina é essencial para o trabalho cooperativo e coletivo, para garantir a organização do mesmo. Ainda assim, o controle do processo produtivo para Richard Edwards contém 3 elementos: a direção, a avaliação e a disciplina, para obter a cooperação e a sujeição do trabalhador. Por fim, trata-se de uma visão empresarial da disciplina. A disciplina como meio de transformar o trabalhador em operário industrial, também para garantir a eficiência, controle das classes subalternas e o aumento da produtividade. Na segunda seção do capítulo, nomeada A Produção de Disciplina na Fábrica, o autor trata de alguns aspectos, entre eles os mecanismos da disciplina, sendo espaços, funções, regulamentações, sistema de penalidades e premiações, divisão da fábrica em seções com regras específicas, controle do tempo, locais definidos, hierarquia salarial, hierarquia de poder, de prestígio e desempenho. Ainda assim, o autor trata de objetivos da disciplina. Objetivos esses que são criar hábitos de obediência e ordem, ensinar formas produtivas de trabalho e organização do tempo, além do controle do comportamento. Por fim, trata do sistema de gratificação e sanção de Foucault. Foucault destaca que dentro de um sistema disciplinar, as punições são equilibradas com as recompensas. O objetivo é garantir que o trabalhador aumente seu zelo e dedicação ao trabalho. Isso é feito por meio de incentivos, como prêmios, além de punições para quem não seguir as regras. Punições essas que visam também o impacto social e familiar. Os incentivos são prêmios anuais, caderneta de poupanças e programas de saúde para estimular o bom desempenho. Agora, iremos retratar sobre a seção A Construção da Disciplina na Vila Operária, também presente no capítulo 3 da obra,
onde o autor Domingos Giroletti analisa os mecanismos utilizados pelos empresários para transformar os trabalhadores rurais em operários industriais disciplinados, mas principalmente destacando a importância da vila operária como extensão da fábrica, onde normas e valores eram reforçados para moldar comportamentos. Dentro da seção, são retratados diversos exemplos, acontecimentos, regras e manipulações que ocorriam dentro da vila operária, pois era de suma importância para as indústrias que eram proprietárias e administradoras da vila ter o controle de tudo, sendo até mesmo da vida pessoal dos trabalhadores. Dentro das vilas operárias, ocorria a extensão do controle fabril, onde, mesmo fora do horário de trabalho, a indústria tinha a capacidade de controlar o comportamento e a vida do trabalhador e a sua família, pois os mesmos habitavam em propriedades pertencentes à empresa. Essa ideia da vila ser uma extensão da fábrica era excelente para a alta administração da indústria, pois seus trabalhadores, mesmo não estando em horário de trabalho, deveriam se comportar da mesma maneira que eles tinham a obrigação de se comportar durante o seu serviço, pois eles estavam em vigilância contínua dos seus gestores em sua moradia. E se seu comportamento fosse inadequado, independentemente se fosse dentro da fábrica ou em sua própria casa, o operário poderia ter sérias consequências, podendo ser desde multas com valores altíssimos até mesmo a expulsão da vila operária. Dentro desse mesmo segmento da extensão do controle fabril, existiam diversas normas de comportamento que ditavam como os operários deveriam se comportar, sendo desde a não poderem realizar festas e eventos que envolvessem música alta e aglomeração de pessoas, até mesmo o consumo de bebidas alcoólicas era monitorado para que os operários não ficassem embriagados. E ocorria também um toque de recolher, onde assim que todas as luzes da rua se apagassem, o que acontecia por volta das 10 horas da noite, todos que estivessem fora de casa eram obrigados a voltarem imediatamente para suas residências. Dessa forma, as fábricas ditavam o que era certo e errado no comportamento de cada trabalhador e o que era permitido e proibido cada um executar, para que dessa forma a fábrica deixasse em ordem a vila e que dessa forma nunca perdesse o controle sobre os seus trabalhadores. Esse controle social excessivo impactava até mesmo na estrutura física da vila, onde ela era construída de forma estratégica, em que existia a casa grande, em que era habitada ou pelo gestor ou pelo dono da fábrica. E ela se localizava de forma estratégica, onde todas as outras casas da vila conseguissem visualizá-la e vice-versa. Além de que as casas dos operários tinham tamanho suficiente para conseguir abrigar o trabalhador e a sua família de forma confortável, além de possuir quintal para dar mais uma sensação de aconchego e pertencimento, que os trabalhadores e sua família se sentissem livres, mesmo que estejam sendo
controlados e disciplinados a todo instante. O papel moral e religioso também foi muito desenvolvido pelas indústrias dentro das vilas operárias, onde a Igreja Católica desempenhou um papel central na consolidação da disciplina nas vilas operárias, promovendo valores como submissão, obediência e resignação, alinhada aos interesses do capital industrial. Por meio de igrejas, capelas e escolas religiosas, ela reforçava a moral cristã, influenciava as relações familiares e comunitárias e legitimava a hierarquia social. Além disso, ajudava a mediar conflitos e manifestar nos trabalhadores a aceitação de sua condição social como parte de um plano divino. Essa influência religiosa, desde a educação das crianças até o controle simbólico dos adultos, foi crucial para moldar comportamentos e manter a ordem nas vilas, funcionando como um mecanismo complementar de controle social e disciplinar. Outra forma de construir a disciplina nas vilas operárias foi através da educação, onde a educação nas vilas operárias foi uma ferramenta estratégica para formar trabalhadores disciplinados, integrando aspectos técnicos, morais e sociais. As escolas ensinavam desde cedo valores como obediência, pontualidade e respeito à autoridade, enquanto reforçava a ideia de disciplina como uma virtude essencial para o progresso. Além de preparar crianças, programas educativos para adultos ampliavam o alcance dessas normas. A educação também servia como controle social, moldando comportamentos e legitimando a hierarquia industrial. Assim, ela consolidava a internalização da disciplina como parte natural da vida operária, garantindo a produtividade e conformidade às exigências da fábrica. E como ponto-chave para a criação e conclusão da disciplina na vila operária, existia um propósito econômico e social. Dessa forma, o propósito econômico-social da disciplina nas vilas operárias era de garantir a produtividade e estabilidade para o sistema industrial. Ela assegurava trabalhadores eficientes, reduzia custos de supervisão e promovia ordem nas comunidades, moldando comportamentos alinhados às normas fabris. Além disso, ajudava a integrar os trabalhadores ao sistema industrial, legitimava a hierarquia social e fortalecia a economia local e nacional. Por meio da disciplina, os empresários também controlavam as aspirações dos operários, promovendo conformidade e minimizando resistências, equilibrando os interesses econômicos com a ordem social necessária para o sucesso do modelo industrial. Na parte final do terceiro capítulo do livro de Giroletti, o foco maior para análise foram as mulheres, retratando sobre sua inserção, convívio e rotina dentro e fora do ambiente laboral. Ao retratar sobre o convento, por meio de pesquisas e relatos de indivíduos que passaram por essa situação, o autor buscou mostrar a realidade de fora do expediente de trabalho, evidenciando que, na época, o controle exercido pelos chefes extrapolava o ambiente de trabalho e agora conseguia atingir e coordenar diretamente a vida pessoal dos operários. A realidade do cotidiano desses conventos, que eram espécies de dormitórios para as moças que trabalhavam nas fábricas textis, era dura e contava com uma altíssima falta de liberdade e de independência. Os conventos eram instituições que atuavam na formação disciplinar das trabalhadoras no ambiente fabril, que em sua grande maioria eram mulheres pobres e tinham os empregos como única garantia de sobrevivência. Logo, não conseguiam se opor a quaisquer regras e eram obrigadas a aceitar tudo que as abadesas, que eram espécies de líderes e chefes da casa, propunham. Paralelo ao que foi estudado anteriormente por Foucault em sua obra Vigiar e Punir, o cotidiano dentro dos conventos e a rotina das conventuais se assimilavam muito à realidade dentro das prisões, já que elas tinham a vida coordenada pela rotina da fábrica e pela rotina da casa. Como mostrado no trecho em negrito, retirado do livro e posto na apresentação, havia também o monitoramento do campo físico. Além disso, há também o fato que, em algumas casas, o quarto das abadesas era posicionado estrategicamente de modo que todas as internas obrigatoriamente passariam por lá ao transitarem dentro da casa. Consequentemente, ao entrarem e saírem de casa também seriam monitoradas. É importante também ressaltar como as abadesas exerciam um papel fundamental para a educação dócil das internas. As chefes da casa deveriam ser senhoras de idade, solteironas ou viúvas, religiosas e carinhosas com as internas, para que conseguisse suprir a carência das conventuais de estarem longe de suas famílias.
o que nos leva a outro ponto importante retratado no livro, que é sobre a limitação de contato que as moradoras da casa, tanto as internas quanto a abadesa, tinham que ter com os homens. Essa postura era exigida de maneira muito rígida e deveria ser sempre seguida. Isso porque os homens poderiam ser considerados como distrações para as trabalhadoras, além da possibilidade de as mesmas casarem e engravidarem, e todos acreditavam que o envolvimento com a casa e os filhos era responsável por diversas faltas ao serviço, e isso atrapalhava a produção. Desse modo, é evidente que os conventos serviram para recrutar força de trabalho feminino para as fábricas de tecido e que o modelo de vida que as internas levavam era regulado e programado em todos os seus aspectos. Também é notório como o convento foi necessário para ajudar na construção da disciplina promovida e idealizada pelo sistema capitalista. Essa formação aconteceu devido à influência conjunta imposta por todos os ambientes, fábrica, convento e vila, e foi de suma importância para que os efeitos da ação empresarial fossem mais eficazes. É aí então que chegamos ao capítulo 4 do livro, a formação de uma nova visão de mundo. Nesse capítulo 4, Giroletti começa discutindo como os empresários buscavam transformar camponeses, ex-escravos, trabalhadores rurais em operários industriais. Nesse momento ele mostra que novos valores foram gerados pelo fato de novas relações sociais terem sido criadas. Antes não havia o convívio dentro da fábrica, não havia esse nível de relação, de interação social. E isso proporcionou também novos valores, uma nova ética, uma nova forma de pensar social do trabalhador fabril. A formação desses novos valores ela é conduzida, ela é guiada, ela é encabeçada de fato pelos empresários, né? Isso dá para eles um poder muito grande de adestramento, de controle, e ela é baseada em uma matriz de 3 pilares assim, fundamentais, sendo eles técnica, disciplina e ideologia. A técnica na vertente da capacitação industrial, de fato, né, da execução das tarefas, a disciplina como instrumento de regulação, de controle, e a ideologia como um acessório a essa parte disciplinar, né, como uma outra forma de controle também. Aparentemente são elementos distintos, mas na realidade eles são indissociáveis, eles caminham juntos. E o autor ressalta o quão importante é a formação do profissional, a formação desse operário fabril vir do empresariado, vir da fábrica, vir da vila operária e não das instituições de ensino. Isso confere aos empresários, o que está escrito aqui, uma força maior de adestramento, uma eficiência maior no adestramento, de forma mais ágil também, porque ele tem um contato mais constante, então ele ganha velocidade para adestrar o seu operário e torná-lo, consequentemente, mais dócil, mais útil, mais eficiente no ponto de vista do que ele espera para aquele operário, para a sua fábrica. E é nesse momento que, a partir de uma crítica mais ampla, né, usando preceitos de Gramsci, inclusive, Giroletti traz o direito como antecipação do novo. Uma das premissas básicas do direito é que todos os indivíduos são tratados da mesma forma perante a lei. Então isso emancipa o indivíduo de certa forma, né? Isso faz com que ele, independente de suas condições sociais ou econômicas, seja tratado de uma mesma forma perante a legislação. Essa igualdade formal, né, essa forma de emancipação, ela traz uma extensão das relações mercantis. Por quê? O direito passa a ser um regulador das interações sociais, passa a ser um regulador do comércio, das atividades econômicas, e isso transforma o mercado, isso transforma as relações mercantis, porque protege os direitos individuais, mas também estrutura e organiza a dinâmica econômica da sociedade. Então, essa dicotomia é interessante, né? A emancipação do indivíduo, mas a ampliação das relações mercantis na sociedade como um todo. Como já dito em algum momento, as fábricas elas trouxeram ideais liberais ali que influenciaram diretamente em questões importantes na nossa história, como, por exemplo, a abolição da escravatura. E isso se reforça no papel do direito. O direito proibiu, o direito impediu que os mestres, né, que os empresários seguissem escravizando e violentando a mão de obra que prestava o serviço. Felizmente isso aconteceu, né? Bom, além disso, as novas relações de trabalho que foram se criando, além das leis positivas, aquelas promulgadas pelo Estado, e as regimentais, aquelas que foram estatuídas, né, pelos empresários, tornaram balanceadores da igualdade. Então, a gente tinha uma balança, tinha de fato uma força maior que prezava de alguma forma por uma igualdade entre as relações.
Mais para frente um pouco, se estabeleceu o controle sobre o poder de polícia, sobre o judiciário, a legislação do caráter econômico, né? Então uma repressão ao tráfico, um código de conduta comercial. Tudo isso culmina, né? Tudo isso se junta para a construção de uma nova ordem legal que permite, de certa forma, que o capitalismo, perdão, se desenvolva. Então, seja ele urbano ou industrial, o capitalismo ele é muito baseado na lei, no legal, para poder se desenvolver da melhor forma possível. Junto a isso, havia a necessidade de reformular a maneira de como se davam as relações sociais e os hábitos aderidos pelos indivíduos nesse contexto, tendo em vista que eles deveriam se adequar a uma sociedade em transição para um movimento de base capitalista e industrial. Para isso, os gerentes das companhias, especialmente no contexto mineiro, introduziram as vilas operárias, uma medida urbanizadora que era concedida pela fábrica. Tal concessão instaurava a necessidade presente dos operários em se adequarem às normas impostas através do uso do mecanismo de ordem legal, ou institucionalização, como trabalhado pela escola estrutural funcionalista. Dentre as exigências, que eram controladas por órgãos endógenos à fábrica como serviço de banhos e conselhos para uma vida feliz, estariam as atividades a serem desenvolvidas em relação à higiene pessoal, cuidado com a moradia, vestimenta, ingestão de alimentos e lazer, que eram desenvolvidas a partir do uso de pautas científicas para estimular uma maior adesão a essas práticas, já que tal assunto era constituinte do interesse geral. Tudo isso visava a construção de uma identidade visual única para o subordinado, submetido em um contexto urbano, além de elevar o nível de saúde do mesmo para obter indivíduos mais eficientes e resistentes à execução de tais tarefas, e garantir um maior acúmulo de capital e perpetuação do sistema em vigor. Tal controle ultrapassava o ambiente físico da fábrica e penetrava na subjetividade do trabalhador. Valores como pontualidade, obediência e produtividade foram internalizados como virtudes pessoais, moldando o comportamento tanto dentro quanto fora do ambiente laboral. A partir disso, a obtenção de um processo característico por ser uma forma de manipulação cultural, onde a submissão ao sistema fabril era naturalizada, limitando a autonomia do indivíduo e reforçando relações de poder desiguais. Tinha-se, também, a necessidade de formular uma nova ética, uma nova maneira de pensar e refletir sobre a vida, tendo como centro dela o trabalho. Para isso, era necessário mudar a concepção social acerca do trabalho, pois ele era associado à falta de liberdade e a um grande prejuízo para a integridade do indivíduo, devido a sistemas anteriores ao capitalismo industrial que se apropriavam de uma mão de obra escrava no contexto rural. Com isso, fora construída uma nova mentalidade, tendo no livro um enfoque maior dessa elaboração por parte dos empresários das empresas Cedro, Cachoeira, São Vicente e São Sebastião, que foi baseada no uso de documentos históricos sociais, os quais se baseavam na jornada traçada por um homem chamado Major Mascarenhas. Ele havia obtido um significativo êxito na área do empreendedorismo, tendo como premissa de seu sucesso a valorização do trabalho, a qual era assegurada pelo uso de documentos escritos e pela tradição oral. Tal enaltecimento colocava a execução de tarefas como fonte necessária e imprescindível para a felicidade e autorrealização, apoiada em um constante controle perante todos os processos necessários para o funcionamento da companhia. Dessa forma, ideias adotadas viriam a ser instauradas e transformadas em símbolos para serem seguidas pelos operários, tendo como objetivo explícito a inculcação de valores que permitissem um maior esforço e submissão da classe trabalhadora perante seus superiores. Com base nisso, tinha-se, por exemplo, a supressão diante de práticas que não estivessem ligadas ao cargo a ser adquirido pelo indivíduo. O tempo deveria ser gasto com coisas úteis, que estimulassem o progresso e o conhecimento. Essa visão filosófica acerca do emprego do tempo útil suprimia as práticas destinadas ao lazer, sendo associada a uma péssima imagem o operário que estivesse interligado a jogos e demais diversões. Assim, o trabalho era tido como elemento central da realização humana, sendo essa valorização instrumentalizada como máxima de vida a ser seguida para a obtenção de uma vida satisfatória, a fim de tornar os subordinados submissos à administração de uma forma natural e eficiente que permitiria um maior acúmulo de capital. A evolução das fábricas no Brasil trouxe mudanças significativas na dinâmica do trabalho, refletindo uma ética que valorizava a produtividade e a disciplina. Nesse contexto, os gerentes, muitas vezes pressionados a maximizar os lucros, viam suas remunerações atreladas a resultados financeiros. Paralelamente, uma moralidade imposta aos operários buscava moldar comportamentos alinhados a essa nova realidade, destacando o trabalho como um valor central em contraste com a indolência. A nova ética buscava transformar os trabalhadores em indivíduos produtivos e moralmente alinhados aos valores capitalistas. A colaboração com a igreja reforçava essa moralidade, com regulamentos sobre sexualidade e uso de álcool, visando preservar o equilíbrio entre os operários. Os empresários viam a fábrica como um espaço ideal para implementar novas éticas. A fiscalização sobre os operários era intensa.
abrangendo aspectos de suas vidas pessoais e impondo moralidades rígidas. A ética sexual era reformulada, coibindo manifestações sexuais e estabelecendo cláusulas específicas nos contratos de trabalho, especialmente em relação ao comportamento das mulheres. Era frequente o regulamento prescrever: não se admitem nas fábricas operários que não estejam decentemente vestidos. Essas regras garantiam que os postos instintos sexuais fossem desestimulados e coibidos. A remuneração nas fábricas brasileiras geraram divisões entre os acionistas. Um grupo defendia altos salários, argumentando que isso garantiria uma gestão mais eficaz e mais qualificada, essencial para a competitividade no mercado. Já o outro grupo priorizava a redução de custos, acreditando que os salários mais baixos poderiam aumentar os lucros a curto prazo. Essa disputa refletia a tensão entre a busca por eficiência e a necessidade de motivar lideranças, impactando diretamente a dinâmica organizacional e a produtividade nas fábricas. A educação na teimosa ocupação, denominada popularmente a moradia dos operários, era promovida, com gerentes enfatizando a importância do trabalho como um valor supremo e condenado ao ócio. A economia do tempo se tornava um valor central, onde cada minuto deveria ser utilizado produtivamente. Os empresários reconheciam bons operários através de estímulos e proibições de jogos e festas, reforçando a disciplina. A associação entre fábrica e moradia operária permitia uma vigilância abrangente sobre os trabalhadores e suas famílias. A colaboração com a igreja incluía construções de oratórias e eventos religiosos, integrando a moralidade e os valores do trabalho. Até mesmo os gerentes expressavam frustrações com a pressão dos acionistas, levando muitos a abandonarem seus empregos. A visão utilitarista dos empresários focava na maximização dos lucros e na disciplina da fábrica, que eram rigorosas e impunham regras claras sobre o comportamento e a produtividade. A educação para o trabalho era considerada essencial na formação do operário ideal. A filosofia empresarial era centrada no rendoso emprego do dinheiro e na distribuição dos altos dividendos. Ao fim, os empresários adotaram uma visão utilitarista e capitalista, focando na produção de lucros e na distribuição de dividendos. A nova ética implementada nas fábricas valorizava o trabalho como norma de vida, em oposição à intolerância e à preguiça. Essa mentalidade, trazida da Europa, foi adaptada ao contexto brasileiro e imposta aos operários de forma abrupta. Com isso, conclui-se que as fábricas não podem ser compreendidas apenas como um marco diante de uma nova maneira de se produzir serviços e bens pela introdução do maquinário, pois ela também se constitui como mecanismo para assegurar relações que permitem a continuidade ou acentuação do domínio burguês diante da sociedade. Tal relação desigual era concretizada através da quebra da autonomia dos subordinados perante a forma de trabalho a ser executada, juntamente à instauração da disciplina por meio da formulação de regulamentos que se baseavam no uso do direito, ordem legal, que estabelecia tudo a ser realizado pelo operário nas cidades no dado contexto. A formação de uma classe operária nacional, a qual passaria por um processo intenso de treinamento e provação com base nos ideais do capitalista, iria assegurar a adesão da mesma à execução de tarefas que havia sido delegada, e, consequentemente, a submissão e a alienação. Tais estratégias proporcionaram um êxito significativo para os empresários, principalmente aos inseridos no processo de industrialização no interior de Minas Gerais, os quais obtiveram um visível sucesso no que se tange à construção de um modelo empresarial baseado na coerção e na lavagem cerebral. Se faz como válido citar a adoção de um modelo paternalista, que oferecia serviços como a moradia e saúde, mas que, na prática, reforçava a dependência e o controle sobre os trabalhadores, evitando a organização de movimentos reivindicatórios que muitas vezes eram motivados pela negligência frente ao controle da organização informal, assim como a relação política, que também se aliava ao combate de ideologias contrárias ao capitalismo, como o socialismo, ao passo que promovia valores de disciplina e obediência, fundamentais à exploração eficiente da força de trabalho. Sendo assim, havia sido concretizada a formação de uma classe operária, pois certos valores e comportamentos se tornariam inerentes ao próprio indivíduo, os quais passariam a ser transmitidos por meio de relações sociais diversas, garantindo o domínio de uma pequena elite industrial perante toda uma população, que viria a servi-los com base em diversos interesses que colocavam em xeque a subjetividade dos cidadãos inseridos nesse cenário.